Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula de hoje de Laboratório Digital, Computação Gráfica 1, tá? Como eu tinha comentado com vocês, a gente vai gravar as aulas, né? Deixar as aulas com conteúdo gravado para vocês acessarem e vamos estar disponíveis, os professores, no Google Meet, no horário da aula, para vocês tirarem dúvidas, assessorarem, colocarem as questões que vocês tiverem tendo dificuldade para a gente acompanhar, tá? Com isso a gente consegue ganhar mais tempo. Pessoal, então, da nossa aula de hoje, vamos dar uma olhada aqui no nosso cronograma, tá? Hoje, dia 20, nós não teríamos aula, tá? Mas aí porque é ponto facultativo. Mas aí nós vamos realizar essa aula para conseguir cumprir o calendário, tá? Então, a aula de hoje, que a princípio aqui estava prevista para presencial já, né? No dia 27, no caso, mas nós vamos ter, como vocês viram nos avisos, a extensão da quarentena até o dia 31 de maio, tá? Então, o nosso assunto hoje é agregando textos ao desenho, escala da letra e tamanho de impressão, tipo de letra, estilo de texto, modificar texto e um exercício gráfico, tá? Na aula que vem, nós vamos estudar como fazer as cotas, quais são as propriedades das cotas para cotar o desenho. E vamos ver também como fazer achuras, padrões de preenchimento, tá ok? E aí, no dia 11 de maio, nós temos a prova, tá ok? Nós estamos terminando de preparar o material, que é esse aqui. Eu e todos os professores estamos terminando de preparar esse material em texto para que vocês estudem para a prova, tá ok? Pessoal, então é o seguinte, temos aqui no sala de aula, aula 7, 20 de abril, que é o dia de hoje, tem o Google Meet da aula e tem dois arquivos aqui, que são modelos de prancha no AutoCAD e arquivos de símbolos que eu vou comentando aqui durante a aula o que é que são, tá ok? Com relação às atividades, pessoal, já tinha comentado com vocês que no final da M1, que é no final de maio, vocês vão me entregar esse arquivo, esse desenho das figuras geométricas, mas que os alunos que tiverem dificuldade para entregar, vocês sabem que nós vamos flexibilizar o prazo e ceder o espaço do laboratório para vocês fazerem e depois entregarem, tá? Então, os alunos que têm condição de fazer vão fazer a entrega na data marcada e os outros, sem nenhum decréscimo de nota, nós vamos permitir a entrega depois, tá ok? Então, eu tinha passado alguns dois exercícios extras para os que quisessem desenvolver. Tinha passado essa planta baixa em PDF, né? E tinha passado também, se eu não me engano, essa cama. E eu tenho mais um aqui, que é uma estante, que eu posso deixar ali para vocês, para quem quiser desenhar, tá? Então, pessoal, para a gente ver a questão da aula de hoje, que tem a ver com os textos, tá? Nós vamos ter que usar um arquivo de referência, como esse aqui, que vocês já têm, que é o Ambientes, né? Que é um projeto de um banheiro. Então, vamos usar ele aqui como referência. Então, como vocês já sabem, pela representação gráfica de desenho, que vocês olham comigo aqui, olham com o professor Heron, né? Existem algumas regras de organização do desenho, tá? Do desenho técnico. Então, assim, ó, aqui embaixo vocês têm um desenho completo, tá? O que tem nesse desenho completo? Vocês vão ter ali o desenho, tá? Os textos e as cotas, tá? Então, assim, para a gente conseguir representar um espaço, um ambiente, né? Eu preciso ter o desenho, preciso ter os textos que indicam o nome do desenho, qual é a escala e as cotas, que são esses elementos aqui, aonde a gente consegue saber qual é a medida do ambiente, qual é a medida do móvel, tá? E, é claro, o conjunto de desenhos que são necessários para compor a representação do espaço, que são a planta baixa, a vista frontal e a vista lateral, tá? Gente, são sempre no mínimo três, tá? No mínimo três vistas para a gente conseguir representar o espaço,
tá? Planta baixa, vista frontal e vista lateral. Aqui no caso do banheiro, tá? Também vocês vão perceber que muitas vezes a gente tira um objeto de dentro do projeto e coloca ele num outro desenho, numa outra prancha, porque é necessário trocar de escala, né? Por exemplo, vocês estão vendo que o desenho está na 1 para 25 e esse aqui a gente optou por colocar na 1 para 15, que seria o desenho do móvel que está embaixo da pia, em MDF, com rodinhas, com todas as medidas para o marceneiro conseguir executar, tá? Então aqui teria 3 centímetros de espessura, 56, tem as rodinhas, tem a divisória interna, aqui tem a vista lateral, tá? Então são sempre, no mínimo, 3 as vistas que a gente precisa para conseguir representar um objeto no espaço, tá? Outra coisa que nós vamos acabar vendo hoje também é que quando nós desenhamos alguma coisa no AutoCAD, né, depois de nós desenharmos, o próximo passo, então, que a gente viu era organizar os layers, que nós vimos na aula passada, né? Que era pegar o desenho e colocar aqui layer parede, layer esquadria, layer vista, por exemplo, tá? Inclusive eu tinha deixado para vocês ali um arquivo do bar, até eu vou abrir aqui para refrescar a nossa memória, tá? Quem quiser fazer o exercício do arquivo do bar, aí vocês, no caso aqui vocês têm um desenho que já está pronto, tá? Então, quem quiser treinar essa questão dos layers, a ideia seria fazer isso aqui, pegar o projeto do bar que está na aula anterior, tá? E aí vocês virem aqui e criarem um layer que se chama parede. Esse é o processo para organizar um desenho. E é o que vocês vão fazer nos estágios, nos escritórios, tá? Então, assim, criei um layer parede. Então, eu viria aqui, ó, selecionaria essas linhas e escolheria aqui o layer que eu criei, que é o parede, tá? Então, a proposta desse exercício que eu tinha falado para vocês na aula passada, que é só para treinar, seria vocês configurarem o desenho que já está pronto, tá? Configurarem, eu vou fazer rapidinho aqui enquanto eu vou explicando para vocês perceberem o que era para ser, o que é para ser feito para vocês treinarem, tá? Então seria vocês organizarem o desenho com diferentes layers para que depois, na hora de imprimir, a gente consiga vou criar um layer aqui chamado layout, vou botar, por exemplo, a cor amarela, para que a gente consiga, na hora de imprimir, organizar, gerenciar, tá? Trocar as espessuras, tá? Para vocês entenderem um pouco a organização, tá? Porque muito do desenho em AutoCAD, ele está centrado em copiar, em colar, em organizar, muito mais do que desenhar em si, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês como que ficaria o desenho. Aqui faltou uma parede, né? Vou usar aqui a ferramenta do Match Properties, vou selecionar a parede e vou pintar aqui, tá? Então, essa aqui seria a proposta do exercício da aula passada, tá? E eu ainda me arriscaria a fazer mais um aqui, que seria o das esquadrias, tá? Porque elas estão desenhadas tudo no Layer 0. E o Layer 0 é um layer que o AutoCAD usa quando ele precisa criar algum elemento, para não começar o desenho do zero, tá? Então aqui ainda colocaria mais um, que seria o esquadrias, tá? Eu vou deixar a linha azul. Vocês viram que as cores são extravagantes de propósito, tá? Vou selecionar aqui, colocar aqui esquadrias, tá? Quando vocês precisam selecionar um objeto como essa janela que está inserida aqui na parede, se vocês selecionarem aqui, por exemplo, vou dar um escapar, né? Aí eu vou clicar com o botão esquerdo para selecionar, puxo o mouse para cá. Se eu fizer isso, eu vou selecionar tudo, tá? Então eu recomendo vocês, no caso aqui, virem para o lado esquerdo, clicar no botão do mouse, botão esquerdo, puxar para o outro lado com a janela azul, e aí vocês conseguem selecionar só a janela dentro da parede. Aí vocês podem escolher aqui esquadrias, tá? Depois podem vir aqui no Match Properties, que é copiar as propriedades, e aí vocês podem copiar para as portas, para as janelas, né? Para tudo aquilo que for esquadrias. Aqui tem mais uma porta,
e aqui tem mais uma janela, tá? Então, assim, qual é a diferença entre esses dois desenhos que nós temos aqui? É o mesmo bar, tá? Só que um está desenhado com um layer só. E o outro que nós alteramos, ele está separado entre layout, esquadrias e parede. Então, gente, se eu quiser desenvolver um novo layout, eu posso vir aqui, ó, e apagar esse layer, e aí eu consigo trabalhar aqui em cima. Posso fazer uma nova proposta, posso modificar, posso, sei lá, posso fazer o que eu quiser aqui, entendeu? Mas aí é simples porque eu consigo gerenciar. Se eu quiser apagar esse layer aqui, o que, que vai acontecer? Se eu apagar esse layer, apaga o desenho inteiro, tá? Então eu não vou conseguir gerenciar por objetos, no caso, tá? Ou de repente vocês falam assim, olha, eu precisaria ver o desenho sem as portas, porque nós vamos trocar de porta. Então vocês podem vir aqui e apagar só as esquadrias, entendeu? E vocês podem também perceber como que fica o espaço sem as portas. De repente fala, olha, o ideal seria tirar essa parede e de repente deixar aberto, colocar uma porta de correr, colocar a janela por meio. Então, assim, trocar de layers aqui também ajuda vocês a pensar em novas soluções. Ah, podia ser uma porta de blindex que abrisse para lá. Então, assim, é interessante essa organização para vocês conseguirem buscar novas soluções. Ela é muito útil, tá? Muito importante. E era a proposta de prática do conteúdo que nós vimos na aula passada. É uma prática bem simples, é só para vocês mesmos perceberem o que, que faz o layer e qual é a necessidade de criar o layer, tá? Agora, voltando aqui para a aula de hoje, tá? Então, assim, nós temos aqui a inclusão agora do desenho, do desenho não, do texto, tá? E nós vamos ter também depois a inclusão das cotas, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que são elementos de finalização do desenho, tá? E por último, nós vamos ver aqui embaixo, aqui no AutoCAD, nós vamos ver que nós temos duas abas. A primeira, na qual nós estamos sempre trabalhando, que é a Model, o modelo, é onde nós efetivamente desenhamos no AutoCAD, tá? Mas, antes assim, do final do semestre, nós vamos aprender como criar uma prancha, tá? Como criar uma aba de apresentação, fazer um layout, colocar o título, colocar o desenho, sabe? Colocar o texto, colocar em escala, tá? E para isso, tá? Eu já deixei para vocês ali um arquivo que não tem nada dentro desenhado, que é o modelos de pranchas que eu coloquei para vocês em sala de aula, tá? Aí você fala assim, ah, professor, mas tá aqui, ó, o arquivo, o modelo de pranchas, mas não tem nada dentro. Não, não tem nada dentro, mas se eu quiser desenhar, eu posso. E aqui nas abas, vocês vão ter uma folha 4, tá? Que já tem aqui os dados da faculdade, do curso, o nome do professor e o lugar para vocês colocarem o nome de vocês aqui, tá? Que nós vamos ver hoje como editar os textos. Então você já tem uma folha 4 montada com selo, uma folha 3 montada com selo e uma folha A2 montada com selo, já com todos os dados e como preencher, que é o que nós vamos ver no final da etapa do AutoCAD, que é a impressão, tá? Então, era só para chamar a atenção de vocês de que um desenho finalizado aqui, ó, ele tá numa prancha com desenho, no mínimo 3 vistas, textos, cotas, layout de prancha. Aí nós fazemos a impressão, tá? Então nós vamos ver também um pouquinho mais desses aspectos da expressão gráfica, tá? Por enquanto a gente aprendeu a manipular o AutoCAD, desenhar alguma coisa no AutoCAD e agora vimos como configurar os layers, agora nós vamos entrar na parte de texto, tá ok? Pessoal, então, com relação aos textos, tá? Existem duas ferramentas de texto. Uma ferramenta de texto de uma só linha e uma ferramenta de um parágrafo, tá?
Como vocês podem perceber aqui, ó, os textos de projeto são sempre uma linha ou duas, tá? Tem o título da planta e depois tem aqui a escala. Mas em alguns projetos às vezes a gente precisa deixar uma anotação, precisa explicar alguma coisa, tá? Então existe um texto de parágrafo, tá? Aonde é que vocês encontram a ferramenta de texto no AutoCAD? Aqui em cima vocês vão ter o menu Draw, o menu Modify, aqui no Annotation, que seria anotações, tá? Aqui no Annotation vocês vão ver as ferramentas de textos, cotas, explicações e tabelas, que seriam tipo coisas complementares ao desenho, tá? Então, aqui no texto, pessoal, vocês já vão ver que tem só dois comandos, multilinha e single, multiline test e single line test, tá? O multiline test é o texto de parágrafo, tá? Eu vou mostrar ali para vocês como funciona. Vocês clicam aqui no multiline test, tá? E aí ele vai pedir para vocês fazerem um retângulo. Vocês vão dar o primeiro ponto, vão puxar o mouse e vão dar um segundo ponto. Ele vai fazer uma caixinha, tá? Quando vocês derem o segundo ponto, vocês vão ver que ele vai abrir uma espécie de Word aqui em cima, tá? As mesmas ferramentas que vocês têm no Word. Aí vocês podem escrever aqui, olha, esse projeto, por exemplo, foi realizado. Podem pular linha, podem configurar o texto aqui, inclusive em duas colunas, podem trocar o estilo de texto, sabe? Tem várias opções. Vocês podem até corrigir texto, tá? Vocês têm bastante opções aqui, como se fosse um mini Word, tá ok? Até aqui ele está configurado para duas colunas. Vou botar uma coluna só, tá? Então, na verdade, fica assim. Vocês têm que ter uma caixinha de texto e aí vocês podem escrever o que quiserem. E o botão do Enter no teclado, ele vai servir para pular a linha, tá? Inclusive, se for necessário colocar... Aqui vocês conseguem trabalhar com numeração, com o tipo de letra, vários formatos, como se fosse um Word mesmo, tá ok? Procurar a palavra, colocar símbolos como arroba, diâmetro, é bem completo, tá ok? E assim, o Enter não é um comando que finaliza o editor de texto, tá? Vocês, igual no editor de blocos, vocês vão ter que trazer o mouse até aqui em cima e fechar. Close Text Editor, fechar o editor de texto. Aí ele fecha. E o texto, gente, ele tá aqui, ó, tá? O texto que vocês fizerem, ele fica aqui e ele fica nesse bloco, nesse parágrafo, tá? Ele é como se fosse um único objeto. Vocês podem, inclusive, selecionar o texto e trocar, por exemplo, de layer, colocar ele num layer chamado texto, se quiserem, tá? Colocar aqui, by layer, tá? Vocês podem, inclusive, então, trocar ou mover. Falar, professor, esse texto não era para ficar aqui. Então, vocês podem pegar a ferramenta de mover, selecionar o texto, Enter para confirmar, primeiro ponto, segundo ponto. Então, se vocês quiserem dar explicações sobre o projeto, podem usar essa ferramenta, tá? Que ela é muito boa. Ou até, se vocês tiverem um texto, por exemplo, do Word, vocês podem copiar e colar. Outra coisa muito importante para saber sobre o texto de parágrafo, tá? Fala, professor, errei, tá escrito ali ASDFG e era para estar escrito o meu nome. Como que eu faço para arrumar? Vocês simplesmente pegam o mouse, passam aqui em cima do texto, ele vai piscar e vocês clicam duas vezes com o mouse. Aí ele volta a abrir a caixinha de seleção e vocês podem editar, tá? Aí vocês vão se perguntar, posso copiar e colar de um arquivo do Word? Pode, tá? Eu tenho um arquivo do Word aberto aqui, tá? Eu vou pegar aqui o tema da aula de hoje, vou copiar, e aí eu vou lá no AutoCAD, deixa eu só aumentar aqui, e vou colar. Tá lá, tá? Tá lá o meu texto, ok? Ó, colei. Ou se vocês acharem
uma informação pela internet, né? Vamos ver aqui, de repente, sei lá, vamos pesquisar sobre MDF, por exemplo, tá? Então vamos ver aqui o que é MDF. Não, isso aqui, vou colocar aqui então, só para vocês terem uma ideia. Pedir para o Google definir aqui o que é MDF. Define MDF, tá? Então ele vai falar aqui, ó, isso aqui é o MDF, professor, essa é a definição. Preciso colocar aqui no meu trabalho, no meu projeto. Vou copiar daqui, vou entrar no meu desenho, clico 2 vezes no texto, tá? Aí, isso aqui não precisa mais, isso aqui é para tirar, por exemplo. Vou apagar e agora eu vou colar aqui o texto, Ctrl V, o texto do MDF, tá lá, tá? MDF, a placa de fibra e tal. Se vocês quiserem modificar essa caixinha, vocês também podem. Vocês podem selecionar a caixinha e aí com essas flechas aqui do lado, vocês conseguem modificar a caixa, tá? Fazer ela mais larga ou com mais linhas, tá? Aí ele ajusta automático. Ah, professor, mas a letra está toda diferente, não tem problema. Clica 2 vezes, aí aqui dentro vocês podem selecionar todas as letras, aí vocês vão colocar, é tudo Arial, é tudo pelo layer e é tudo tamanho 10. Tá? Aí vocês podem editar como se fosse um Word próprio do AutoCAD, tá? Mas que ele é um pouco mais resumido, né? E muitas vezes vale mais a pena vocês copiarem e colarem informações de outros lugares onde vocês têm especificações ou onde vocês organizam os trabalhos. Muitos alunos da arquitetura e alguns do design, às vezes usam o AutoCAD para fazer apresentar os trabalhos ao invés de PowerPoint, porque acabam adquirindo mais habilidade. Também dá, porque dá para pôr prancha, dá para pôr imagem, dá para fazer várias coisas aqui, tá? Então, pessoal, o texto de parágrafo é esse, tá? E as possibilidades de edição que ele tem são essas, tá ok? Ele também aceita mudar de configuração, se vocês quiserem vir aqui no Match Properties e mudar o layer aqui, vocês também podem. Podem mudar de layer, podem trocar de cor, de tamanho. Inclusive, as ferramentas daqui, a maioria delas vão funcionar. O Move, o Copy e o Rotate funcionam com texto como se ele fosse um desenho. Então, se vocês quiserem copiar, vocês podem vir aqui no comando copiar e podem fazer uma cópia desse texto, tá? Ele é um elemento como qualquer outro. E se quiserem, podem fazer a rotação também, tá? O texto pode ficar aí girado, inclinado. Vou desligar o ortogonal aqui. O texto pode ficar aí na configuração que vocês quiserem ou necessitarem, tá? A outra ferramenta que nós vamos ver de texto é o texto de uma linha ou single line text, tá? Ele é um texto aplicado nessa situação que nós estamos vendo aqui, ó. Por exemplo, um texto para dar nome à escala de planta, tá? Ele só faz um texto, ele só cria um elemento. Tanto é que se eu movimentar aqui, vocês vão perceber que tipo, o planta baixa é um elemento e o escala é outro, tá? Ele não é um parágrafo. Aí fica a critério de vocês usar o parágrafo para fazer texto no desenho, o texto de uma só linha, o que vocês acharem melhor para organizar os desenhos de vocês, tá? Então, vamos ver como funciona, tá? Vocês podem clicar aqui nessa aba, nessa flecha, escolherem Single Line, e aí ele vai perguntar aqui, ó, primeiro ponto e segundo ponto. Por que ele pergunta primeiro ponto e segundo ponto? Porque ele quer saber qual é o ângulo do texto, tá? Então essa é a primeira questão desse comando. Vocês entram aqui em Single Line, aí ao invés de escrever, vocês vão ter que criar uma linha. Então eu vou colocar primeiro ponto da linha, segundo ponto da linha. Porque ele quer saber qual é a orientação do texto, se é horizontal, vertical ou inclinado, tá? Então ele é um pouquinho diferente do outro nesse sentido, ó. Single line, primeiro ponto, segundo ponto.
aí depois eu escrevo, tá? Então, vejam bem, a sequência dele é comando, primeiro ponto, segundo ponto. Aí vocês podem escrever planta baixa. Podem dar um Enter, ele vai pular de linha. Escala 1 para 25. Dão Enter, pula de linha. Mais um Enter, acabou o comando, tá? Se vocês pularem linha com esse comando, vocês vão perceber que o texto sai separado do mesmo jeito. Não interessa, tá? Vocês podem escrever o parágrafo inteiro com ele, se quiserem, mas ele não vai considerar como uma coisa só, como esse aqui, ó, tá? Que é um único elemento, um único texto, um parágrafo. Esse aqui eu posso vir aqui, texto, single line. Primeiro ponto, puxo o mouse, segundo ponto, aí digito, enter. Ai, perdão, escapou aqui. Comando, primeiro ponto, segundo ponto, digito, enter, digito, enter, digito, enter, digito, enter, enter, terminou o comando, tá? Então, para terminar o comando, eu pulo uma linha, dou mais um enter, e aí o comando termina, porém, cada texto desse aqui é um texto avulso. Ah, eu posso trocar de texto? Pode, tá? Clica em cima 2 vezes, e aí pode escrever o que quiser, tá? Outra coisa que eu recomendo também, quando eu desenho, eu acho sempre mais fácil assim. Imagina que eu quero colocar textos no desenho, tá? Vamos supor aqui, não tem, vamos imaginar que não tem texto no meu desenho. Geralmente eu crio o primeiro, então eu vou escolher aqui, vou escolher o layer texto, aí eu vou lá. Escolho single line, primeira linha, segunda linha, aí escrevo lá. Planta baixa, pula a linha, escala 1 para 25. 2 vezes. Ao invés de eu fazer um novo texto aqui, eu prefiro sempre copiar. Eu acho mais rápido. Eu venho aqui, copio esse texto aqui para baixo. Tá? Ah, copiei o texto. Aí eu venho aqui e mudo. Falo vista frontal. Eu particularmente acho mais rápido nós copiarmos e colarmos, ou copiar o texto e modificar, do que ficar criando novos textos, tá? Aí tem uma outra questão também, que é o seguinte. À medida que vocês vão colocar um desenho em escala, esse tamanho de texto ele vai variar. Por quê? Se vocês fizerem uma escala pequena, olha lá, tem um texto escrito cotas, ele está maior. Nessa escala, eu consigo ler bem o cotas, mas esse texto ficou pequeno. Então, o que acontece? Os textos no AutoCAD não acompanham os desenhos. Então, se eu começo a ver um desenho mais de perto, vai acontecer que a letra vai ficar gigante em relação ao texto. E se eu começo a ver um desenho mais de longe, vai acontecer do texto ficar pequeno em relação ao desenho, tá? Então, assim, pensando nisso, eu já deixei para vocês, aqui nesse arquivo que está escrito modelos de pranchas, tá? Na verdade, ele não está vazio. Nesse arquivo modelos de pranchas, aqui vocês têm uma caixinha com textos que eu já criei, tá? E com o tamanho do texto, para vocês usarem, tá? Eu vou copiar ele aqui no arquivo que a gente está trabalhando aqui no Ambientes, tá? Para vocês terem uma referência. Então, o que é isso aqui, pessoal? Então, o que acontece? Se nós conseguimos escolher o tamanho do texto, tá? Então, aqui no arquivo, a gente vai ter, do mesma forma que vocês têm os layers aqui assim, que a gente cria um layer de acordo com a cor e a funcionalidade, nós podemos criar aqui um estilo de texto, tá?
Então, nesse arquivo eu tenho texto 6, texto 2, texto 3, texto 4, 6, 10, 15, tá? Eu organizei os textos pelo tamanho. Por exemplo, texto 20, altura de 20 milímetros. Texto 25, altura de 25 milímetros, tá? Então, eu já tinha feito uma conta e já tinha colocado os estilos de texto aqui para vocês usarem de acordo com a escala. Por exemplo, professor, na hora que eu for imprimir o desenho, se eu for usar a escala 1:20, vocês vão selecionar o estilo texto 4, o estilo texto 6 ou o estilo texto 10, tá ok? Então, como que isso funciona? Então, imagina assim, professor, esse desenho nós vamos imprimir na escala 1:25, tá? Então, qual é a escala mais próxima aqui? 1:20. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, texto 6, 3 milímetros vai ser a altura que ele vai imprimir na folha, que eu já tinha calculado aqui para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu venho aqui nas ferramentas de texto, e aí eu vou escolher lá o texto 6, tá? E aí eu vou escrever lá, planta baixa. Escala 1:25, tá ok? Aqui tá. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece se eu trocar de estilo de texto? Se eu entrar aqui e escolher, no lugar do texto 6, escolher, por exemplo, o texto 30, e aí eu for escrever o texto, vocês vão perceber que vai ficar assim. Então, o que acontece? Para cada escala de desenho, nós temos um tamanho de texto, tá? Sendo que, na escala 1:125, esse aqui é o texto que se adapta para ficar no tamanho correto. Tanto que se eu entrar aqui, ó, tá? E colocar aqui na escala 1:25, perdão. Deixa eu pegar o que está aqui do lado. Tanto se eu colocar na escala 1:25, vocês vão ver que o texto que está aqui acaba dando no tamanho certo, tá? Eu já vou pegar aqui um outro exemplo para vocês, para a gente falar dos textos, tá? Para mostrar aqui numa prancha pronta para vocês, tá? Mas a relação é essa aqui. Escala 1:10, texto 2, texto 3 e texto 5. Ou seja, escala 1:20, texto 4, texto 6 e texto 10, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a escala, por exemplo, escala 1:100, maior tem que ser o texto, porque o desenho vai ficando pequenininho, o texto tem que aumentar em tamanho, tá? Isso nós vamos também ter uma aula específica só dessa questão de escala, na hora que nós vamos trabalhar com impressão, tá? De momento, eu preciso que vocês compreendam como criar um texto, tá? E como também vocês editarem o texto, alterarem o layer, tá? Vamos trabalhar só com o texto isoladamente. Depois nós vamos ver texto, escala, folha de impressão, essas coisas, tá? Então, o que eu preciso que vocês saibam hoje é que vocês podem aqui escolher o tamanho do texto. Texto 10, por exemplo, tá? Então, primeiro vocês escolhem o tamanho, nessa primeira linha aqui, ó, estilo de texto, text style, ou estilo de texto. Eu já deixei pronto para vocês essa configuração, tá? Mas à medida que vocês forem aí trabalhando em alguns escritórios ou fazendo alguns desenhos, vocês vão perceber que cada escritório tem aí um nome ou um estilo de texto, alguma forma de organização, tá? Mas que também não é muito difícil de aprender, porque a gente consegue entender qual é a diferença entre uma configuração e outra, e também sempre tem alguém responsável no escritório por fazer essas configurações ou explicar essas configurações para alguém, ok? Se vocês quiserem criar um estilo de texto, também pode. Falar, professor, eu quero criar um texto com 30 milímetros na fonte tal, na cor tal, inclinado. Tem como? Tem.
tá? Se vocês querem fazer um título, um texto garrafal, alguma coisa assim diferente, tá? Vocês podem entrar aqui em Formate, aqui no Formatar. Aí tem uma opção aqui chamada Text Style, ou estilo de texto, tá? Aí vai abrir essa caixinha aqui, que mostra quais são todos os estilos de texto do desenho, tá? E vocês, se quiserem, podem editar aqui também, tá? Por exemplo, eu tinha usado ali o texto 10, por exemplo. Se eu trocar de Arial para outra fonte aqui, vocês vão ver que ele vai mudar lá, tá? Se eu quiser alterar o texto por aqui, eu posso. Ó, o aula de hoje trocou de fonte, tá? Então, eu posso trocar esse texto? Posso. Então, vem aqui, formate. Esse aqui, por exemplo, é o texto 10, tá? Então, vem aqui, formate, estilo de texto. Então, fala, professora, eu quero que o texto 10 não seja mais nessa fonte, seja nessa, e eu quero que ele seja itálico. Aí vocês colocam aplicar, fechar. Aí todos os textos que estiverem no desenho com esse estilo vão se alterar sozinhos, tá? No mesmo esquema que a gente tinha lá dos blocos, tá? Quando você muda um, todos mudam automaticamente, tá? Mas se vocês quiserem criar um estilo novo, vocês podem, tá? Então vocês podem entrar em formatar, estilo de texto, tá? E aí vocês têm aqui, ó, o botão New, ou Novo. Então vocês vão criar um estilo, por exemplo, vou criar um estilo com o meu nome, Alexandre Texto. Dou um OK. Eu vou escolher aqui qual é a fonte. Eu quero que seja Arial Black. Eu quero que seja... quero que tenha 35, sei lá, 40 milímetros de altura, tá? Posso fazer ele de cabeça para baixo, posso fazer ele de trás para frente, não vejo muita utilidade. Posso mudar esse fator aqui para ele ficar mais perto ou mais longe, também não vejo muita utilidade. Se quiserem, podem colocar aqui um ângulo, também não é muito útil, tá? Mas se quiserem aqui, vocês podem controlar o itálico da linha em graus, tá? E aí vocês dão um aplicar e fechar. Ah, agora eu quero escrever com o meu texto. Eu só vou lá no comando texto? Não. Eu primeiro preciso passar aqui e escolher. Ah, Alexandre Texto. Esse é o texto ativo, igual o layer ativo. Agora eu posso vir aqui e escrever no meu layer. Vou colocar aqui, a aula AutoCAD. Tá? Ficou então o texto configurado naquela opção que eu dei, que é itálico, negrito e inclinado. Tá? Vocês podem criar o estilo de texto que vocês quiserem. Tá ok? Então, dos textos, gente, dessa parte dos textos, essa é a questão principal para vocês aprenderem agora, tá? Queria que vocês baixassem esse arquivo modelo de pranchas, que está vazio com esse esquema dos textos dentro, para vocês consultarem. Nós ainda não vamos usar isso aqui, só no momento da impressão, mas eu já queria que vocês fossem se acostumando. Esse modelo de pranchas tem aqui uma folha 4, uma 3 e uma 2, tá? Tinha a questão do projeto do bar para vocês atualizarem. Se quiserem, podem trabalhar com textos aqui também. Já podem começar a escrever textos, tá? E que mais que teríamos que ver aqui dos textos? Eu acho que era isso. Ah, tem um outro arquivo que eu coloquei para vocês também aqui no sala de aula. Vamos ver onde é que ele está. Tá? Então, aqui no sala de aula, vocês têm esse modelo de pranchas que eu já mostrei. E tem um aqui, ó, arquivo com símbolos para desenho no AutoCAD, tá? Esse arquivo com símbolos, eu deixei ele para vocês ali no sala de aula. Ele tem que estar compactado, porque o sala de aula não aceita arquivo do AutoCAD, só PDF. E esse formato aqui que é o RAR ou o ZIP, tá? Então, eu vou pegar aqui com o botão direito, extrair aqui.
tá? E aqui está o meu arquivo chamado símbolos. Eu vou abrir e vocês vão ver que aqui, ó, vocês vão ter a hora que vocês forem começar a fazer os projetos de vocês já têm aqui, ó, um conjunto de símbolos, que é o símbolo de vista, símbolo de corte, o símbolo de norte, o símbolo de nível, o símbolo de interrupção e os pontos hidráulicos, de esgoto, de água, de chuveiro, tá? E a maior parte dos símbolos de tomada, quadro de luz, enfim, todos os símbolos de instalações que compõem o projeto, tá? Que eu estou deixando para vocês. Então, assim, eles já estão configurados na escala. Então, fala, professor, se eu vou desenhar na escala 1:25 e eu preciso colocar lá um símbolo de vista, eu dou um Ctrl C aqui, entro lá no meu arquivo e coloco aqui Ctrl V, vista 1. Já vai sair no tamanho certo, tá? Então, vocês têm aqui um arquivo de apoio. Ah, eu preciso colocar o norte. Então, vem aqui, seleciona o norte, copia, entra lá no projeto de vocês. Ah, o norte é aqui, ó. Tá? Então, esses elementos que a gente está vendo hoje, que é o texto e os símbolos, tá? Eles são elementos que são complementares ao desenho. Ou vamos supor assim, lá naquele banheiro tem, vamos supor, um ponto de gás, como está aqui, ó, né? Então, eu posso copiar e colar. Posso colocar, ó, tem um ponto de gás aqui, ele fica nessa parede, tá? Vamos supor, aqui. Ó, aqui eu tenho um ponto de gás. Então, vocês podem, na verdade, o que a gente está vendo hoje é como complementar os desenhos, tá? Ou aqui também nós vamos ter, eu tenho, por exemplo, uma arandela ou uma tomada baixa aqui, ó, de 40 centímetros. Então, eu posso copiar, posso entrar lá no ambiente, tem uma tomada baixa aqui do lado da pia. Esse símbolo representa uma tomada em planta baixa, tá? Então, eu posso colocar ele aqui e falar, isso significa que eu tenho aqui, olhando daqui para lá, eu tenho a vista 1, perdão, que é a que está aqui embaixo. Eu posso até colocar o nome dela aqui, vista 1, tá? E aqui eu tenho um ponto de gás, tenho uma tomada, tenho aqui os textos, enfim, tem o norte da planta, se eu quiser ver a incidência solar, que vocês viram no semestre passado, tá? Então a gente está começando a ver agora os complementos ao desenho, tá? Na aula que vem nós vamos ver então aqui as cotas, tá? Para depois a gente começar a trabalhar então com a finalização e a impressão, tá? Então, assim, eu não vou passar um exercício prático hoje, eu vou pedir só que vocês acompanhem, tá? Na aula que vem nós vamos ver as cotas, e aí sim eu vou deixar um exercício, uma atividade, para vocês colocarem textos e cotas no desenho, tá? As cotas são automatizadas, elas estão pré-configuradas, é bem interessante trabalhar com as cotas também, tá? É uma ferramenta bem simples no AutoCAD cotar. Ele já traz a medida, é bem interessante fazer cotas no AutoCAD, tá? Que nós vamos fazer aí na aula que vem, tá? É bem legal. E aí a gente vai, então, sim, fazer um exercício no sentido de vocês pegarem um desenho que não tem nada e aplicarem os símbolos, os textos, as cotas, para, então, nós pegarmos esse desenho, tá? E fazermos a impressão. Então, o objetivo vai ser eu passar um desenho para vocês arrumarem os layers, colocarem os textos, as cotas, os símbolos, e nós fazermos a impressão para vocês, então, entenderem como que é o processo do desenho no AutoCAD, tá? Pessoal, do conteúdo da aula de hoje, era isso que nós tínhamos que ver, tá? E aí eu vou ficar à disposição de vocês ali no sala de aula, se vocês quiserem tirar dúvida, conversar, abrir o arquivo, compartilhar a tela, mostrar o que vocês estão produzindo, se quiserem mais exercícios, se quiserem que eu passe arquivos para vocês, tá? Vou estar à disposição de vocês ali, tá ok? Obrigado então, pessoal.